Fala pessoal, Chico aqui. Nesse vídeo eu respondo algumas perguntas feitas aí pelos inscritos e pelos internautas que assistiram o vídeo aqui no canal sobre o carregador de baterias. Tem um card aí em cima para você poder acompanhar depois. Dá uma conferida lá, tá bem legal. Muito bem, então aqui nós temos o nosso carregador aqui, né? E a nossa bateria de testes, uma bateria que está meia vida aí, né? Então vamos aí para a primeira pergunta dos nossos inscritos a respeito de alguns detalhes do funcionamento do carregador, tá? Então veja aí, amigo, me tire uma dúvida por favor, posso fazer a ligação com os cabos do carro ligados ou preciso retirar os cabos para depois ligar os cabos do carregador? Olha pessoal, esse carregador ele faz uma, digamos assim, pré-leitura do estado da bateria. Então é necessário sim que a sua bateria esteja desligada de qualquer circuito a que ela pertença. Então no caso do automóvel, os polos da bateria devem estar desligados para que quando eu conectar aqui os pinos aqui, né, as garras, melhor dizendo, do carregador na bateria, ele possa fazer aí uma checagem automática do estado da bateria. Então ele faz essa leitura, então realmente é obrigatório desligar os polos da bateria, né? Não necessariamente é retirar ela do veículo, mas desligar os polos para que possa ser feita aí uma leitura mais precisa do estado da bateria para que o carregador entenda como ela está para ele começar o processo de recarga. É claro que em alguns veículos mais novos, você desligar a bateria envolve um certo risco de desprogramar algum equipamento ou enfim, a eletrônica do carro pode sofrer com essa ausência da bateria. Então você precisa estar atento a esse detalhe e avaliar se vale a pena correr esse risco ou não. Bom, a próxima pergunta aqui que nós temos, que é bem comum, né? Esse carregador conectado no carro serve para dar partida? Tipo um auxiliar de partida no carro? Não. Esse carregador, como o próprio nome já diz, né? Ele apenas faz a recarga da bateria. Então ele tem essa função mais simplificada, vamos chamar assim. Então a questão de ter um carregador com esse recurso de partida já é um outro equipamento, seria um auxiliar de partida, que ele obviamente carrega em si uma bateria que, como o próprio nome sugere, vai auxiliar no momento da partida. Então não é o caso desse carregador. A próxima pergunta aí que nós temos, né? Esse carregador pode ser usado como no break e deixar ele direto na bateria? Veja só, esse carregador tem a função, tem uma das funções, né, após a recarga da bateria, que é mantê-la no estado chamado de flutuação. Então, uma vez dado a carga na bateria, uma vez que esse processo se concretize, né, termine, você pode manter essa bateria conectada no carregador, né, pode mantê-la conectada aqui direto, e com isso o próprio carregador compreende esse estado de conexão da bateria, depois da avaliação que ele faz, obviamente, nessa bateria, e aí ele vai permanecer no estado que a gente chama de regime de flutuação, ou carga de flutuação, ou corrente de flutuação, que é justamente uma corrente baixa, suficiente para manter a bateria carregada, né, e ela ficar assim por longos períodos de tempo. Próxima pergunta aí, né, pessoal? Por exemplo, se eu acordar e ao tentar dar partida no carro e a bateria estiver fraca, eu posso ligá-lo na tomada, aguardar uns minutos e tentar dar a partida? Ou fazer isso, forçar a partida com esse equipamento ligado na bateria, pode danificar o equipamento? Com certeza vai fritar o equipamento, tá, pessoal? Então tem que realmente atentar pelo fato de que trata-se de um carregador de bateria e não um auxiliar de partida. Então, nada de dar partida no carro com o equipamento conectado. Além do que, tem lá a recomendação anterior, que para carregar a bateria tem que estar desconectada eletricamente do veículo. Mais uma pergunta aí, né, pessoal? Olá, sempre tem que funcionar ligado à tomada ou a tomada é apenas para carregar a bateria portátil após o uso? Não, negativo.
vai usar o carregador, tem que ligar na tomada, né? Ele utiliza energia elétrica para fazer as conversões necessárias para poder carregar a bateria. Então, esse é um equipamento que permanece ligado na tomada durante o período de tempo em que você pretender fazer a recarga da bateria ou ainda, quem sabe, mantê-la nesse regime de flutuação. Amigo, tenho que retirar a bateria do carro para poder colocar esse desulfatador ou não precisa? Posso colocar com a bateria instalada no carro mesmo? Não vai ter risco de danificar nada com os pulsos? Negativo, você tem que realmente desligar a bateria do automóvel, né? Mesmo na função repair, né? Pulse repair que ele tem aqui, né? Onde você coloca esse equipamento para fazer o reparo da bateria, fazer a desulfatação da bateria. Então o pulse repair é um modo de operação desse carregador e ele tem que realmente estar desacoplado do circuito, né? A bateria tem que estar desacoplada do circuito a que ela pertence. Mais uma questão aí de inscritos, né? Para funcionar durante o carregamento da bateria de um carro, por exemplo, o aparelho precisa estar necessariamente conectado à tomada ou o aparelho guarda carga? Pergunto isso porque não ficou claro. Em uma viagem, caso a bateria acabe, seria bom ter essa carga para uso em emergência. Talvez no vídeo isso possa gerar uma certa confusão, mas realmente tem que estar conectada à rede elétrica para poder fazer a recarga da bateria. Posso deixar o carro com o som ligado, com ele carregando, tipo em um churrasco, ele ligado, carregando e o som ligado? Não, negativo. Até porque ele nem vai entrar em funcionamento, porque a bateria está acoplada ao seu circuito original, que é o circuito de alimentação lá de todos os componentes elétricos do carro. Então, nessa condição, o carregador não tem a capacidade de avaliar o estado da bateria para iniciar um processo de carga. Então, ele fica como se estivesse em stand-by. Mais uma questãozinha aí, né? Esse carregador de 6 amperes carrega a bateria de moto de 5 amperes por 12 volts? Sim. Na verdade, o limite de corrente estabelecido aqui pelo fabricante, né, no caso 6 amperes, como o próprio nome já diz, é o limite máximo. Então ele consegue operar com uma corrente de até 6 amperes. Na verdade, a gente tem que entender que a corrente de um circuito elétrico é sempre estabelecida pela carga. Então o regime de corrente que vai ser fornecido é determinado pela carga. Então a carga que precisa de mais corrente vai ser fornecida mais corrente, a carga que precisa de menos corrente, menos corrente. Portanto, esse circuito do carregador ele é inteligente o suficiente para fazer circular um determinado nível de corrente na bateria necessário para que haja a recuperação dessa bateria. Então são várias etapas, são 9 níveis diferentes de comportamento de corrente e tensão que esse carregador provê para uma bateria para que ele complete o ciclo de carga. Então é algo realmente mais complexo um pouco. Posso carregar uma bateria de 150 Ah nele, mesmo que demore mais? Sim, pode. O limite de corrente da bateria não está relacionado com a capacidade de recarga do equipamento, né? Em termos gerais, claro. Então é preciso compreender que a corrente nominal de uma bateria é aquela corrente que ela é capaz de fornecer durante um período de tempo, no caso 150 amperes durante 1 hora. Isso não significa que eu preciso de uma corrente dessa ordem para fazer a recarga da bateria. Então esse carregador ele é capaz de fazer uma recarga de uma bateria de alta corrente como essa sua, por exemplo. E aqui tem um relato de um inscrito que colocou essa bateria de 150 amperes para carregar e depois de um período de tempo carregou 100%. Então ele comenta e dá um retorno, né, nos comentários que deu tudo certo, carregou legal a bateria de 150 amperes. A próxima questão aí, né? O único erro não foi testar a bateria antes com o multímetro e depois no final. Essa questão expõe um erro conceitual, né? Então, quando eu tenho uma bateria e faço uma simples medição de tensão usando o multímetro, ela vai me dar um valor de tensão que é falso, na verdade, né? Ela não está associado à capacidade da bateria em fornecer potência, que é o produto da tensão pela corrente. Então, esse nível de tensão que ela apresenta é um nível de tensão que não exprime exatamente a sua capacidade de fornecer potencial, né? De fornecer potência. Então, o que se pode fazer com o uso do multímetro é um teste
com carga, não testem em vazio, né? Simplesmente medindo sem estar com a bateria conectada em nada. Então, num teste que se faz usando o multímetro, é preciso que essa bateria esteja conectada a uma carga, ou seja, um elemento que está consumindo potência, para que se possa avaliar efetivamente se aquela tensão que a bateria está fornecendo é em regime de operação, ou seja, com uma carga associada a ela. Então aí sim ela demonstra efetivamente o seu potencial no sentido de fornecer energia elétrica para aquela carga. Então simplesmente medir com o multímetro antes e depois é uma indicação de tensão que é irrelevante. Ela não diz exatamente sobre o estado de conservação da bateria. Alguns inscritos também comentaram que há um procedimento para ligar isso, né? Primeiro ligo a bateria, né? Ligo o carregador na bateria e depois só ligo na tomada, né? Na verdade é indiferente, tá, pessoal? Vocês podem fazer as conexões da maneira que vocês acharem apropriadas. Desde que, é claro, nós frisamos bastante aqui, a bateria tem que estar desligada da sua carga, né? Do seu circuito original. Então aqui nós podemos fazer das duas maneiras, vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui ela está conectada na bateria, já acendeu um LED aqui, eu vou conectá-lo aqui na rede elétrica e a partir desse momento o circuito passa a funcionar. E aqui eu defino então qual é a carga, ou seja, é uma bateria de moto, imediatamente o cooler começa a operar. Então nós temos aqui uma indicação de corrente de carga, tensão de trabalho 14.7 e também aqui a temperatura ambiente. Então ele faz essa medição aqui 27.3. Então ele entra nesse modo de operação. Então vejo que tanto faz eu ligar primeiro a bateria ou ligar a energia, não tem o menor problema. Vamos fazer ao contrário agora, nós vamos desligar a bateria e vamos desacoplar aqui da rede elétrica, aguardar uns instantes e agora vou voltar na rede elétrica aqui. O aparelho acusa aqui um funcionamento, ele sempre entra no estado aqui de carga de veículo, né, de automóvel, e agora eu vou ligar aqui na bateria. Então vejo que ele dá off porque a bateria é de moto, não de carro. Então eu venho aqui no mode, mudo para bateria de moto e aí ele entra em operação, o cooler aqui já começa a funcionar. Tá? Então essa aqui é uma característica desse equipamento. Outros inscritos também têm comentado a respeito de ligar na bateria e aí não dá indicação nenhuma de funcionamento nem nada. Eu já percebi que isso acontece para alguns tipos de baterias, principalmente quando a bateria está zerada mesmo, não tem tensão nenhuma, né? Ela está muito tempo parada, aí ele leva um certo tempo para começar o regime de carga. Então é uma indicação aí, uma dica, se você tiver uma bateria nesse estado, você acabou de ligar, ele não dá nenhum sinal de vida, deixa alguns minutos ligado, provavelmente ela vai entrar em operação de recarga. Só corrigindo aí, né, pessoal, eu havia dito temperatura ambiente, eu errei na verdade, a temperatura da bateria, né? Então ele faz aí também uma medição de como está se comportando a bateria em regime de carga. Então, pessoal, foram aí algumas dicas de como é que funciona esse carregador de baterias, dado o grande interesse dos inscritos aí procurando mais informações e detalhes de funcionamento desse carregador. Espero que vocês tenham gostado. Se você aprecia esse tipo de vídeo, deixa aí o seu like, ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, que esse é o canal Oficina Terapia, um canal de amadores, assim como eu. E espero vê-los muito em breve, num próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço, tchau!